Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Essa é a nossa última aula da disciplina Direito 2. E agora a gente vai fazer as considerações finais sobre o direito tributário. Mas antes disso, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de mais ou menos 1,70 de altura, estou com o cabelo solto, cabelo preto com luzes e um vestido de alcinha preto, um vestido midi. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns pontos e eu falo do campus do IFRO, Porto Velho, Zona Norte. Bom, vamos dar início na última parte de direito tributário e lembrando sempre que vocês devem acompanhar essa disciplina na minha biblioteca. Bora pro slide, gente. Vamos falar do processo tributário, que pode ser ou um processo administrativo ou um processo judicial, tá? No caso do processo administrativo, é aquele que vai correr na esfera administrativa, ele não está no judiciário. Ele vai suspender até o julgamento definitivo a exigibilidade do crédito tributário. Então, é uma hipótese que está lá no 151.3 do CTN. Tá, qual que é a vantagem desse processo administrativo tributário? Porque, em regra, ele vai ser mais rápido, menos formal, mais barato e dispensa a contratação de um advogado, por exemplo, tá? No seu transcurso, os gravames causados pelo ato impugnado mantêm-se suspensos. Então, é um processo administrativo, né, gente? Vocês já sabem como que é um processo administrativo. Diferentemente, nós temos o processo tributário que vai ao judiciário, tá? Que é a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. E está prevista na LEF. O que é LEF? É a Lei 6.830 de 90, que vai tratar da execução fiscal. Então, trouxe aqui para vocês no slide o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, que diz que a propositura de uma ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto da discussão administrativa importa em renúncia ao poder de recorrer administrativamente e a desistência ao recurso administrativo a caso interposto. Creio que é interessante vocês saberem dessa condição, tá? Tá bom. Mas uma execução fiscal, ela pode ser promovida contra quem? Isso está lá no artigo 4º. Então, a execução pode ser promovida contra o devedor, contra o fiador, contra o espólio, a massa, contra o responsável. Vocês já viram, ainda que, assim, por alto, tem que estudar, como eu disse, em casa, mas existe a diferença entre o contribuinte e o responsável, é a chamada responsabilidade tributária. Então, a execução fiscal pode ser promovida contra o responsável nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não de pessoa física ou jurídica de direito privado, e também pode ser interposta contra os sucessores, tá bom, pessoal? No artigo 8º, a gente tem um procedimento da execução fiscal em que o executado é citado para, em 5 dias, um prazo bem curto, pagar a dívida com juros, multa pela mora, né, que é o atraso, e outros encargos, ou ele tem que garantir a execução geralmente com um bem, tá? Lembrando que o despacho do juiz, que ordena a citação ali do réu, vai interromper a prescrição, ou seja, ela zera a prescrição. E se ele não pagar a dívida nem garantir a execução, o que vai acontecer, gente? O cara está sendo executado, não pagou a dívida, não garantiu a execução. Ele pode ter os bens dele penhorado e a penhora pode recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Tem alguns bens que não podemos penhorar, tá? Bom, o executado pode se defender no processo tributário judicial? Sim, correto, ele pode. Qual é o meio? Embargos. Embargos do executado. E eles podem ser oferecidos no prazo de 30 dias, contados do depósito,
da juntada da prova da fiança bancária ou seguro-garantia ou da intimação da penhora. Mas atenção! Atenção! Esses embargos, ou seja, essa defesa do executado, só será possível após a execução estar garantida, tá bom? E aí depois o juiz vai intimar a fazenda para impugnar os embargos, ou seja, como se fosse uma réplica, né? E o juiz vai designar uma audiência se for necessário. Tá lá no artigo 17 da Lei de Execução Fiscal. Lembre-se que LEF é Lei de Execução Fiscal. Bom, o juiz ele pode suspender aquela execução, aquele processo? Pode. Quando? O artigo 40. Quando o juiz, no curso da execução, não encontrar o devedor ou não encontrar bens ou bens penhoráveis. Aí ele pode suspender o curso da execução, tá? E aí, depois de 1 ano, se não for localizado o devedor ou bens penhoráveis, o juiz vai mandar arquivar os autos. Porém, se a qualquer tempo for encontrado bem, né? Vamos supor, o processo de execução está arquivado. Mas aí passou um tempo e encontrou bem. Aí os autos do processo serão desarquivados para prosseguir com a execução. Tá bom, pessoal? Aqui eu até trouxe um julgado do Supremo que diz ser legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Gente, olha só, o que o Supremo decidiu ali? Em algumas situações, você mover o aparato estatal é tão caro. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas um processo, ele ainda que as partes sejam o Estado, e aí principalmente quando as partes forem o próprio Estado, um processo ele é muito caro. Então, às vezes, numa análise de eficiência administrativa, numa análise de custo-benefício, fica mais caro para o Estado cobrar aquele cidadão do que perdoar, digamos assim, do que não cobrar. Então, olha aí. Por isso que ficou ali legítima a extinção da execução fiscal, porque o valor era tão baixo que não se vislumbrou interesse de agir, né? Porque ia ficar mais caro cobrar do que não cobrar, tá bom, pessoal? Olha aqui, vejam. O que decidiu o STF? Que o ajuizamento da execução fiscal depende de adoção de algumas providências. Quais são elas? Primeiro, tentar uma conciliação ou uma solução administrativa. Isso é super importante. Não é sair por aí judicializando. Primeiro, a gente tenta conciliar ou resolver de forma administrativa, conforme eu já apontei ali do processo administrativo tributário. Tá, não deu certo. O que é possível de se fazer? Protesto do título. Salvo por motivo de eficiência administrativa, que é aquela questão, né, de se é caro ou não. Se for muito caro, também às vezes não compensa. E o trâmite das ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedir a suspensão do processo para adotar essas medidas aqui, ó. Tá? Caso valha a pena, né? Então, é isso. Aqui, eu coloquei uma jurisprudência no sentido de que a restituição do indébito tributário reconhecido na via judicial não pode ser efetivada administrativamente. Por quê, gente? Eis que deve plena observância ao regime constitucional dos precatórios, artigo 100 da CF, uma decisão do Supremo. Gente, o que é essa plena observância ao regime constitucional dos precatórios? Muitas vezes, quando a gente ganha do Estado algum valor, a gente não vai lá, que legal, vou lá sacar amanhã. Não, né? Existe toda a sistemática do artigo 100 da Constituição Federal, previsto no artigo 100 da Constituição Federal,
no sentido de que existe uma ordem cronológica de pagamentos, né, dos precatórios ou dos RPVs, que são as requisições de pequeno valor. É isso que está dizendo, leia? Leia novamente ali. Olha só, é isso que está dizendo esse julgado. Né? Então, você até ganhou na via judicial, mas isso não vai, né? Você não vai receber administrativamente porque você vai ter que entrar na fila, né? Precatório nada mais é do que uma fila. E aí tem vários critérios, se você for idoso, se for uma verba alimentar, você pode ficar ali mais bem colocado nessa fila, mas é uma fila, né? É uma ordem cronológica, tá? E aí, pessoal, eu já falei um pouquinho com vocês sobre o processo tributário, e aí a gente vai finalizar o nosso assunto falando de 2 pontos. O primeiro que é super... Aliás, os dois são interessantes. O primeiro é uma sacada genial, que se chama planejamento tributário, e o segundo são algumas atualizações da reforma tributária, tá? Vamos dar uma olhadinha ali no slide. Gente, o que é planejamento tributário? É uma forma lícita de você economizar, tá? Então, é a chamada elisão fiscal, que é quando é lícito você reduzir a carga tributária. E aí, isso é diferente daquela famosa evasão fiscal, que é um método ilícito para você deixar de contribuir, tá? E aí, pessoal, eu adoro e recomendo o Instagram deste advogado, que ele coloca, literalmente, ele desenha formas de você, microempreendedor, MEI, né, se você tiver uma empresa de pequeno porte, bom, qualquer empresário, você pode usar desse instrumento que é lícito do planejamento tributário para economizar. Olha que genial, né? Quando o sonho de valsa era bombom, o IPI incidente sobre ele era 3,25. Quando ele passou a ser wafer, não sei como pronunciar agora, não tô certa. Quando ele passou a ser wafer, eu falo assim. Vocês viram? Mudou só ali a embalagem, né? Ele passou a ter 0% de IPI. Imagina a economia, gente, dessa mudança. Isso é o planejamento tributário com laranjas, né? Ou melhor, com sonho de valsas. E aí não estou fazendo propaganda para a empresa, não. Isso é público, são dados públicos que eu considero ser interessante que vocês saibam de tais mudanças, de tal aplicação ali na prática. Beleza. Quando a casquinha, que todo mundo gosta, quando a casquinha era casquinha, sobre ela incidia 9,5% de PIS/COFINS. A partir do momento que ela virou sobremesa, uma mudança de classificação, 0% de PIS/COFINS. Olha a economia. Pense em larga escala, pessoal. Bom, aqui ele deu até um caso de perfume. Sobre o perfume, incide 27,3% de IPI, percentual considerável. Enquanto sobre a colônia, incide 7,8% de IPI. Então, foi uma adequação. Aquele creme, não vou falar a marca, então. Aquele creme azulzinho da vovó, da mamãe, da titia, que todo mundo gosta. 22% de IPI quando era considerado hidratante. Passou considerado desodorante, 7% de IPI. E vou até voltar aqui no slide, que fizeram a mesma coisa com sonho de rosas. Leite de rosas, desculpa. Presta atenção aqui, gente. Na época da sua avó, na sua época, na minha época, não sei, na época de todo mundo, é bem famoso o leite de rosas. Vocês sabiam que ele tem a classificação de desodorante? Pois é, essa classificação de desodorante e não de perfume, ela não é à toa. É justamente a forma que o planejamento tributário encontrou para economizar tributo. Então, se você
tiver uma empresa, né, vale muito a pena você ficar ligado nessas possibilidades lícitas, é claro, de economizar a tributação, conforme ali eu coloquei, né, no slide, que está completamente gráfico, formas de você economizar com o planejamento tributário. Quem achou interessante, pode inclusive ver, tem muito material aí na internet, vários exemplos, tem o do Crocs, tem vários exemplos assim de produtos que passaram por uma nova classificação justamente para se economizar tributos, né? E aí, assim, eu não vou ficar falando muita coisa, porque vocês já viram isso em outras matérias, não é o nosso objeto central, mas só para vocês lembrarem do Simples Nacional previstos na Lei Complementar 123 de 2026, que é aquele método mais simplificado, o próprio nome já diz, é o Simples Nacional, que é um documento único de arrecadação que você vai arrecadar esse tanto de tributo aqui, ó. Imposto de renda, PJ, IPI, etc, 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 que depois vocês vão ler com calma, pois são muitos mesmos do Simples, tá? E aí, eu também trouxe aqui para passar de uma forma mais genérica os conceitos de microempresa, de empresa de pequeno porte, que também está lá nessa lei, Lei Complementar 123. Lembrando que a microempresa é aquela que ofere em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. E empresa de pequeno porte, que também é conhecida como EPP, é aquela que ofere de R$360 mil até R$4.800.000, tá? Tudo bem? Beleza? E aí, também, antes de entrar no tema final, né, do nosso conteúdo, que é reforma tributária, leiam a Lei 123, especialmente se você trabalhar ou tiver interesse nesse assunto. Essa Lei Complementar 123 vai falar do Simples Nacional, vai falar do microempreendedor individual, vai falar da microempresa e vai falar da EPP, da empresa de pequeno porte, tá? Beleza, gente, obrigada. E agora a gente vai terminar aqui nosso assunto falando um pouquinho da reforma tributária. Então, como vocês já sabem, a reforma tributária foi aprovada em 2023 e ela vai ser implementada de uma forma gradual, tá? Ao longo dos anos. E aí, o que eu coloquei aqui? Que essa reforma, ela foi materializada na Emenda Constitucional 132 de 2023, vocês já viram que criou até um imposto novo, o imposto do pecado, imposto da União, né? E qual que era o objetivo dela? Desburocratizar o sistema tributário. E aí eu coloquei em destaque aqui os parágrafos 3º e 4º do 145, que colocou essa tentativa de desburocratização nos princípios, falando que o nosso sistema tributário tem que primar pela simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente, inclusive. Por isso que tem aquele imposto do pecado, né? E também colocou uma alteração que eu acho bem importante, falando que essa alteração na legislação tributária vai buscar atenuar os efeitos regressivos, né? Que são o quê, gente? Presta atenção aqui. A ideia, né, de um sistema tributário justo seria: quanto mais eu recebo, mais tributo eu tenho condição de pagar, mais eu posso contribuir, né? Então, a partir do momento que você tem um efeito regressivo, o que está acontecendo? A maior incidência de carga tributária em quem não tem condição de pagar. Então, vai ficando muito pesado para uma grande parcela da população brasileira, tá? E aí, a reforma tributária tenta corrigir esse defeito. Vai conseguir? Não sei. Vamos ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né, pessoal? E aí, tem a criação de um imposto novo, né, que é a contribuição sobre bens e serviços, e também
o IBS, que é o imposto, agora sim, Imposto sobre Bens e Serviços, trazendo a tributação do consumo de forma unificada. Então, vai ter mudanças aí em relação ao ICMS, ISS, né? Uma tentativa, PIS, COFINS, vai ser uma tentativa de unificar esses impostos, tá? E aí eu trouxe até uma informação da agência do Senado que diz que para a concretização dessas mudanças, o Congresso ainda tem que aprovar nos próximos anos algumas leis complementares para regulamentar as alterações trazidas pela emenda e para instituir propriamente o CBS e o IBS, tá, pessoal? E aí, com isso, nós temos as referências que eu coloquei aqui. E aí, é claro, gente, seria impossível falar de todas as mudanças ocasionadas pela reforma tributária. Este é um tema muito atual, os estudos ainda estão sendo desenvolvidos, está acontecendo, então eu peço que vocês leiam sobre esse tema, se informem, porque é muito importante e mudanças vêm aí e espero que sejam positivas. E com isso a gente encerra a nossa aula. Muito obrigada para você que ficou até o final, né? Desde o início lá com as noções de direito do trabalho e agora aqui com as noções de direito tributário. Estudem, tá? A minha mensagem final é essa. Aproveitem a ferramenta que vocês têm chamada Minha Biblioteca, pois nessa ferramenta vocês terão acesso a conteúdo atualizado, de ponta, tá? Impossível não gostar. Então, leiam a Minha Biblioteca, leiam a orientação do professor, estudem em casa e muito obrigada, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.